Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvintes da Rádio FMZ, é com grande alegria que começamos mais um episódio do nosso programa Conexão. Quero desejar um bom dia a você que está em casa ou a você que está no seu expediente de trabalho, você também que nos acompanha do seu veículo, percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam a nossa região serrana capixaba, no volante e acompanhando o programa Conexão. E também não posso esquecer dos nossos internautas que nos acompanham pela internet através da nossa rádio online, radiofmz.com.br. Hoje temos duas convidadas muito especiais. A diretora executiva do Convention Montanhas Capixabas e Visitors Bureau, a Andréia Rosa, e também a analista de marketing e comunicação, Patrícia Altué. Elas vão nos falar sobre a inspiradora campanha Orgulho de Ser das Montanhas Capixabas. Neste bate-papo vamos explorar como essa iniciativa busca despertar em todos nós o sentido de pertencimento e a valorização das belezas e das oportunidades únicas que a nossa região oferece. Afinal, as Montanhas Capixabas não são apenas cenários deslumbrantes, mas também representam um rico patrimônio cultural e um grande potencial para todos nós. Quero então desejar um bom dia a você, Andréia. Seja muito bem-vinda novamente ao programa Conexão. Bom dia, Edésio. Bom dia aos rádio ouvintes e obrigada aí pelo convite. E você também, Patrícia, seja bem-vinda à Rádio FMZ. Bom dia, Edésio, bom dia a todo mundo que está ouvindo aí, sintonizado na rádio, e agradecer também pelo convite de a gente estar aqui. Muito obrigado, Andréia, Patrícia, e convidamos a você ouvinte a se juntarem a nós nessa conversa leve e cativante. Venham descobrir como podemos unir forças para valorizar ainda mais nossas cidades e fazer brilhar o orgulho de ser capixaba. Fiquem conosco e aproveitem. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre um projeto, que é o projeto Orgulho de Ser das Montanhas Capixabas, uma campanha de valorização regional. Para falar sobre essa campanha, nós recebemos a Andréia Rosa, que é diretora executiva do Convention Montanhas Capixabas e Visitors Bureau, e também a Patrícia Altué, que é analista de marketing e comunicação. Andréia, para a gente começar contextualizando um pouquinho, eu gostaria que você se apresentasse e também falasse rapidamente sobre o Convention, para quem porventura ainda não conhece, a instituição. Certo. Bom, Andréia Rosa, estou como diretora executiva do Montanhas Capixabas Convention. Estou na associação desde 2008, então já são 17 anos aí trabalhando sobre o turismo das Montanhas Capixabas. Hoje a nossa sede é em Pedra Azul, ali na entrada da Rota do Lagarto, e o objetivo do Convention é o desenvolvimento do turismo das Montanhas Capixabas, é levar as nossas montanhas aí a nível nacional. E você, Patrícia, é quem ajuda a dar visibilidade a isso tudo, não é? Isso, estou ali contribuindo também, entrei já faz um tempo já que vim como prestadora de serviço, E aí o ano passado entrei no quadro de colaboradora também para fazer essa promoção, para ajudar nessa promoção. Então a gente já tem feito alguns projetos aí de divulgação, de incentivo, ao turismo aí na região. Muito bem. Então agora a gente entra no nosso assunto propriamente dito, que é a campanha Orgulho de Ser das Montanhas Capixabas. Do que se trata essa campanha? Então, a campanha ela faz parte do nosso projeto. Nós temos um planejamento estratégico de ativação de marca do destino Montanhas Capixabas dentro do cenário nacional. E a campanha ela nasce com um olhar para a comunidade. Por quê? Primeiro, nós entendemos que a gente precisa organizar a casa para depois a gente fazer, trazer os visitantes. E nada mais do que despertar, o orgulho de ser morador, o orgulho
e mostrar que a gente está dentro de uma região turística, né? E o morador é aquela pessoa que conhece todos os cantinhos aí dentro da nossa região. É esse despertar, esse envolvimento, gerar o pertencimento. Como que vocês estão chegando até esses moradores? Como que eles estão participando dessa iniciativa? Então, a primeira etapa, né, foi dentro dos municípios identificar quem seriam essas pessoas chaves. Quem são pessoas que influenciam dentro de cada município que faz parte da região. Hoje nós somos 10 municípios, né? A partir do apoio da Secretaria Municipal de Turismo de cada um desses municípios, nós identificamos quem seriam, né, Patrícia, essas pessoas para poder estrelar a nossa campanha. Então, as estrelas da campanha, que está estampando outdoor, panfleto e tudo mais, são moradores de cada uma dessas cidades. E aí, só complementando, ela foi dividida em duas fases, né? Vamos colocar assim. Essa pré-fase, né? Pré-campanha, que foi a identificação desses personagens junto com os secretários de turismo, as fotos, né, que foram produzidas aqui pela Wanda. Aí a gente foi seguindo a estratégia, né, de lançamento da campanha, que aí já entrou na primeira fase. Que a primeira fase é a gente falar para o morador que ele faz parte de uma região turística. O morador, ele entender primeiro que ele faz parte de uma região turística, que é composta pelos 10 municípios e tudo mais. Então essa primeira fase a gente chama de Você Faz Parte. Então, na rádio, em todos os lugares, a gente colocou esse mote, né, de campanha. Você faz parte de uma região turística, vamos valorizar, conheça, valorize quem trabalha com isso, quem está ali investindo nisso. A segunda, e aí essa primeira fase foi de abril, né, agora no mês de abril, que aí foram os outdoors nos municípios. E aí cada município estava estampado com o outdoor do seu morador, né? Do seu personagem. Para as pessoas se identificarem mesmo, olharem para o outdoor e se identificarem, né? Com o personagem e aí começar a despertar esse interesse. A segunda fase, ela já entrou faz um tempinho já, e que aí já é o Você Receba Bem. Que aí a gente primeiro mostrou pro morador que ele faz parte de uma região turística, e depois a gente vai incentivando ele a receber bem os turistas, né? Então, assim, todo seguindo uma estratégia, né, de campanha, para a gente conseguir fechar o ciclo direitinho da campanha. A previsão é dela finalizar, né, em junho, julho, início de julho, por aí. E aí, só lembrando também que essa segunda fase, que é o do Receba Bem, as rádios também já mudaram o spot, a gente mudou também testemunhal, mudou todo o discurso, né, toda a narrativa, e aí a gente vai mais para ação de rua, que é panfletagem e carro de som e tudo mais. Muito bom. E agora sim, como que o turismo da nossa região ele pode ser beneficiado, então, quando os moradores passam a valorizar essas potencialidades e as belezas do nosso local? Então, acho que a partir do momento que a gente tem consciência que estamos num espaço turístico, né, e que esse espaço turístico ele melhora a economia, né, quando você recebe um turista, você está melhorando a parte econômica, você está gerando empregos. Depois é uma parte de trocas, né? Então, quando você recebe um visitante de fora, você envolve a parte cultural, a parte de vivência e social, né, que é o objetivo, assim, dentro dos objetivos da campanha também a inclusão do morador. E a partir do momento que o morador tem essa consciência, ele passa a receber melhor o nosso turista, né? E nada mais interessante do que o próprio morador indicar também os atrativos, porque muitas vezes nós não conseguimos mapear tudo, mas o morador sabe de uma trilha diferente, sabe de uma cachoeira que às vezes ainda não está com infraestrutura, então passa a ter esse apontamento também. E é comum, às vezes ali em Pedra Azul, que a gente tem um espaço, né, o Centro de Atendimento ao Turista, o turista chegar e perguntar pra gente assim, eu quero saber aquele local que você mora aqui, que você frequenta. Eu não quero em todos os locais que é só voltado para turista, eu quero saber também o que tem e o que vocês frequentam. E aí o morador tomando posse, né, e também assim, entendendo que os empreendimentos e os atrativos
também é para o morador, né? Então eu posso visitar um agroturismo enquanto moradora, posso frequentar os restaurantes, posso fazer as trilhas, né? Nós temos 2 parques estaduais na região, que é o Parque Estadual do Forno Grande e o Parque Estadual da Pedra Azul. Eu posso fazer, eu posso frequentar. Então assim, eu acho que é esse pertencimento mesmo. Muito bem, então você falou dos empreendedores da região, Andréia. Como que essa campanha ela também pode beneficiar os empreendedores, além dos moradores? Os empreendedores, de uma forma que os empreendedores, os empreendimentos também precisam dessa participação da comunidade, né? Então é comum eles relatarem, né, a necessidade de estar junto da comunidade. E aí não só na forma de prestação de serviço, né, também auxilia. Hoje, ainda mais com esse déficit de mão de obra, né, tão generalizada em todos os setores, a comunidade, eu imagino, né, eu espero que com isso também possa melhorar nessa linha de um morador, por exemplo, ter orgulho de ser camareira. A pessoa pode ser muito bem remunerada por ser camareira e é uma função como outra qualquer, né? Ou ter orgulho de ser um garçom. Então, assim, quando a gente visita destinos, por exemplo, igual Gramado, onde um salário base de uma camareira é R$3.000, é um bom salário, né? E às vezes o garçom, quanto mais profissional ele estiver, mais ele é disputado, né? E mais ele vai ganhar pela sua prestação de serviço, olhando pela parte econômica, né? E olhando pela parte de reconhecimento também. É uma profissão. Então, assim, a atividade turística, ela envolve, quando a gente recebe um turista, a gente envolve 52 atividades. Então, porque muitas vezes não é só o hotel que se beneficia, não é só o restaurante, é o posto de gasolina, é a farmácia, é o supermercado. Então, assim, e isso tudo gera economia, é recurso que vem de fora que vai ser inserido naquele município, né? Então o turismo é uma bandeira aí importantíssima. Quanto mais turista, mais investimento, né? Assim, atrativos e investimentos para a região, né? Então o empreendedor acaba se beneficiando também, a farmácia, entendeu? Quando você vai viajar, talvez em algum momento você vai precisar de uma farmácia, alguma coisa assim. Então, a ideia dessa campanha é isso mesmo, é tentar beneficiar a todos, né? Ótimo, então nós vamos dar uma pausa agora na nossa conversa, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. A apresentação Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre a campanha Orgulho de Ser das Montanhas Capixabas, uma campanha de valorização regional. Para falar sobre essa campanha, recebemos aqui a Andréia Rosa, que é diretora do Convention Montanhas Capixabas, e a Patrícia Altué, que é analista de marketing e comunicação também do Convention. Andréia, na sua apresentação, você falou, né, que são já 17 anos trabalhando aí no Conventions, já é uma boa trajetória aí envolvida no turismo, vendo o crescimento da nossa região serrana, certo, né? Agora eu te pergunto, atualmente, como que a região das Montanhas Capixabas está sendo vista pelo turismo estadual, pelos turistas? Então, eu acho que assim, a gente vem num processo de crescimento, né? Mesmo com a questão da pandemia, tudo mais, a região ela não parou. E a gente observa isso em número de empreendimentos, em número de leitos que tem aumentado, né? E a visibilidade que a gente está tendo no cenário nacional. Então, antigamente, em 2008, né, uma das primeiras feiras que eu participei fora daqui do estado, em São Paulo, as pessoas nem sabiam, assim, é engraçado, foi no estudo de geografia nem história, né? Mas enfim, porque quando você falava, lá tem cafés especiais. Ah, você está falando de Minas? Eu falei, não, estou falando do Espírito Santo. Ah, lá tem a imigração italiana, que é tão forte, a parte cultural. Ah, você está falando de tal e tal estado? Eu falei, não, é Espírito Santo. E isso está mudando, né? E aí são graças a vários trabalhos. Então eu falo assim que muitas vezes o nosso trabalho, ele é lento e a gente não consegue mostrar em números.
Principalmente, por exemplo, se eu faço uma divulgação fora do estado para atrair o turista para vir para nossa região, como é que eu vou medir o número de leitos, né, que foi ocupado graças àquela ação? Né? Como que eu vou medir quantos turistas almoçaram em tal restaurante? Então, o nosso trabalho, ele é invisível, né, assim, por se dizer, mas a gente sabe dos frutos que ele gera, né? E a região tem crescido. E aí a gente conta com vários atores. Por exemplo, na campanha, nós temos o apoio do Sebrae, né? Patrocínio do Sicoob. E essa campanha, ela foi, né, Patrícia, desde o ano passado que a gente está trabalhando, estruturando, né, para início desse ano, a gente começa a entrar com a primeira fase, que foi fazer as fotos em estúdio e tudo mais. Então, assim, a gente conta com vários trabalhos, né? E um dos trabalhos que está sendo feito agora também é a ação para a gente ter pacotes, né, da região sendo comercializados nas operadoras de turismo. E isso é feito a várias mãos, né? É o governo do estado através da Secretaria de Estado, é o Sebrae, né? São várias entidades, né, trabalhando para dar visibilidade ao turismo do Espírito Santo. E, consequentemente, a nossa região das Montanhas Capixabas é uma das regiões assim, que está mais preparada, né, para esse atendimento pontual. Assim. Sozinha a gente não consegue fazer nada, né? Então, assim, precisa de ter os apoiadores, os patrocinadores. Sebrae está sempre com a gente, né? O Sicoob agora nessa campanha também, a Secretaria de Estado, como o André falou. E aí, só complementando também um pouco o início da conversa, que é como tá sendo a visibilidade das montanhas, né? Ano passado a gente trouxe um grupo também que fez parte de um edital também da Setur. A gente trouxe 65 influenciadores na região. Então a gente criou roteiros, trouxe eles para cá, criou roteiros de 4 dias nas montanhas, entendeu? Então, assim, foram roteiros criados pela gente, e aí a gente trouxe eles pra cá, e assim, depois a gente manda uma avaliação, né, como é que foi, e anônimo, até anônimo mesmo, pra deixar a pessoa livre pra falar o que ela quiser, e não teve uma pessoa que falou mal. Não teve uma que não ficou encantado com a região, que quer voltar para cá, que quer, e a gente já está tendo um feedback, por exemplo, de pessoas, de turistas que vieram a partir do conteúdo dos influenciadores, né? Já vieram agora em abril, já vieram em março, a partir do conteúdo de abril. Então são ações que, um trabalho de formiguinha, né, ao longo do ano. Esse ano a gente vai fazer de novo, né, esse projeto que a gente conseguiu passar de novo no edital. Que no contexto geral, lá daqui a 4 ou 5 anos, a gente começa a ver um resultado mesmo, assim, concreto, né? Muito bem. E pelo que vocês ouvem justamente desse retorno que as pessoas que visitam, elas passam para vocês, o que mais chama atenção na nossa região? São as belezas naturais, são os eventos que são promovidos por aqui, é o agroturismo, o que mais chama atenção ou é de tudo um pouco? Eu diria que é de tudo um pouco, é um conjunto, né? E aí eu incluiria ainda o clima ameno, né? Então, sim, sempre nas nossas pesquisas está pontuando, né? Clima, os eventos culturais, né? As festividades, o agroturismo, que é único. Então, assim, a região, sim, Venda Nova é a capital nacional do agroturismo. Então, somos referência em agroturismo. Agora, também com o projeto de Pindobas, né? Que visa ser reconhecido, né, como o primeiro distrito turístico do Espírito Santo. Então, a região é estrela assim, de várias referências. E temos trabalhado muito forte a questão do turismo de experiência, né, que é mais um apelo, né, para atrair o nosso turista e ele poder permanecer nas montanhas capixabas por mais tempo. Muito bem. Nós falamos então, né, que o Conventions é essa instância, né, que vamos dizer que zela e promove o turismo na nossa região. E quais são os municípios que compõem a região das Montanhas Capixabas? Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Prejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante. E existe um pedido para Viana passar a integrar as Montanhas Capixabas. Sério? Existe esse pedido? Eles que estão tão mais próximos da região metropolitana? Então, Viana se considera como o portal de entrada realmente das Montanhas Capixabas.
Então, assim, já tem um tempo, né, que rola essa intenção, né, e agora isso está mais próximo, né, oficialmente o prefeito nos procurou, já teve uma conversa também com o governo do estado, né, e está nessa tramitação. Muito bom. Como que é esse trabalho, né, de gerenciar todos esses municípios, Andréia? Como é que é esse contato com as secretarias municipais? Dá muito trabalho fazer tudo isso? Como é que é na prática? A gente mantém, né, um contato muito próximo com as secretarias municipais de turismo. Então, assim, com os secretários a gente tem grupo de WhatsApp que a gente está sempre tratando dos projetos, né? E aí, ao longo do ano também a gente desenvolve um plano de trabalho com cada um desses municípios. Então a gente está numa constância assim muito, muito próxima mesmo dos municípios. Ótimo, então nós vamos dar uma pausa agora na nossa conversa, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre a campanha Orgulho de Ser das Montanhas Capixabas, uma campanha de valorização regional. Para falar sobre essa campanha, recebemos aqui a Andréia Rosa, que é diretora do Convention Montanhas Capixabas, e a Patrícia Altué, que é analista de marketing e comunicação também do Convention. Andréia, no bloco anterior nós falamos sobre os municípios que compõem a região turística das Montanhas Capixabas, são cortados aí pela nossa BR-262, né? Atualmente, como que o setor ele está vendo a nossa BR? Ela está funcionando mais como algo que está atraindo o acesso ou não? Ela está dificultando o acesso do turismo aqui na região? Sim, a BR-262, né, é bem, assim, podemos colocar de uma forma que é desafiador, né, para o turismo, principalmente o retorno. Então hoje a gente tem um fluxo muito concentrado nos finais de semana, né? E retornar aos domingos ou pós-feriado é sempre um desafio para o motorista. E aí acaba perdendo, né, algumas oportunidades. Ao invés de almoçar para retornar, às vezes a pessoa prefere sair cedo, né, para não encarar um trânsito tão pesado, né, ou às vezes retorna à noite. E aí, se é um turista que ele é de fora, ele já fica um pouco de receio, né, de dirigir à noite, tudo mais. E, assim, alguns empreendimentos, principalmente os meios de hospedagem, têm desenvolvido algumas estratégias. Por exemplo, oferecendo uma diária com um valor mais atrativo, ao invés de ir embora no domingo, no final do dia e na segunda de manhã, para poder estar driblando, né, um pouco essa dificuldade. E aí, a gente acredita assim, que se tivesse pelo menos em alguns pontos a terceira pista, né, ajudaria muito, melhor, né? Fluir muito e ajudar muito a região, que é uma região turística, né? Uhum. Eu acho que é também uma demanda que sempre que é possível é levada, né, aos órgãos competentes a nível nacional, essa atenção maior à nossa BR, não é? Sim, sim. Aí no Convention a gente tem esse trabalho também, né, de estar sempre mapeando essa necessidade de melhoria de infraestrutura. E aí a gente tem o embaixador, que é o seu Valdeir Nunes, presidente do Convention, que está sempre nessas reuniões, né? Hoje ele está como presidente do Conselho de Turismo também do Estado, e é uma pauta constante. Então, assim, BR-262, aeroporto, a infraestrutura, né, das vias, né, das estradas, né, que acessa os empreendimentos turísticos, é uma coisa assim, são assuntos que estão sempre na pauta, né? E sempre que tem a oportunidade, a gente está lá pedindo, conversando, mostrando em números, né, a necessidade de melhoria na infraestrutura. Muito bom. Vocês falaram então que a campanha iniciou, está aí em desenvolvimento, né? Já está previsto também o seu encerramento. E para o segundo semestre, há alguma ação aí que vocês já estão desenvolvendo? Algo que pode dar um spoiler para os nossos ouvintes? Então, na verdade, a gente está entendendo que essa campanha, ela tomou uma proporção tão grande, assim, uma repercussão bem bacana. Semana passada, eu tive a solicitação lá do rapaz que foi personagem em Vargem Alta,
Ele pediu o telefone da empresa para continuar o outdoor dele, entendeu? Ele já tá vendo que tá dando resultado, ele já tá vendo que tá dando resultado, ele gostou, ele sentiu esse orgulho, ele pegou esse orgulho para ele e ele quer deixar mais. Ele mesmo tá investindo e vai deixar mais lá. E aí, que a gente tava até comentando outro dia que a gente não é uma campanha que vai acabou, entendeu? Vai continuar, talvez o ano que vem a gente consiga fazer de novo, né, com apoio aí, a gente consiga pegar para fazer de novo. Mas para esse ano, para o segundo semestre, com a casa arrumada, né, com os moradores orgulhosos de estarem aqui e tudo mais, a gente vai estruturar uma campanha para fora, que aí já pega vários estados aí nacionais, né, os que a gente fez o estudo com os que mais a gente recebe aqui, então a gente vai tentar focar nesses, indo estrategicamente, né, para depois ir engrossando mais e aumentando mais o guarda-chuva aí de abrangência da campanha, que aí já é o Corra para as Montanhas, trazendo as pessoas, os turistas de fora para cá, né, então assim, a gente vai estruturar ainda, tá um pouco já adiantado. Trabalhando nela, né, nos bastidores já está sendo trabalhado, desenvolvido o conceito e tudo mais. E aí, para entrar no ar no segundo semestre. Que a gente precisa captar recursos. Agora. É todo um processo, já é um pouco maior, né? Já é uma campanha maior, já é nacional. Então, assim, o investimento é um pouco mais alto, né? São outdoorzinho no Brasil todo. É um outro estudo, né? Uma outra forma. Mas aí, com a casa arrumada, a gente consegue trabalhar isso de forma mais satisfatória. E aí, assim, só complementando, para o segundo semestre também a gente está reformulando, né, o site da região, que é o montanhascapixabas.org.br. O intuito é que o site se torne mesmo um guia turístico, com a informação completa, né, de todos os municípios, e aí dentro do site com a oferta turística, né, que cada um tem. Estamos também estruturando a parte de comunicação, né, principalmente chatbot, né, a inteligência artificial, né, aqueles chats que facilitam, né, não é aquele robô, né, mas que facilitam a comunicação, né. Tiram dúvidas, né, passam dicas, rotas, essas coisas, as perguntas mais frequentes, né, que a gente consegue filtrar, filtrar, consegue já ter uma resposta automática, essas coisas assim. Ótimo. Ainda nós temos os roteiros integrados que nós estamos desenvolvendo. Então, esses roteiros integrados, por exemplo, o que eu faço nas Montanhas Capixabas? Aí a gente está trabalhando, né, com 4 a 5 noites na região. Então, por exemplo, um roteiro de aventura. Aí eu passo por Alfredo Chaves, né, Marechal Cláudio, Floriano, Afonso Cláudio. Faz um acampamento. Isso. Ótimo. Aí dentro dos nossos pilares, né, de atuação, que a gente está fazendo dentro do nosso planejamento, são 3 pilares que nós vamos trabalhamos 2024 e estamos trabalhando 2025, que é a aventura, né, o turismo de natureza, a parte cultural, né, e a parte gastronômica. Que aí esses 3 pilares estão presentes dentro dos nossos 10 municípios. E com isso os nossos roteiros integrados para que o turista possa permanecer mais tempo nas Montanhas Capixabas e também dar luz aos municípios que ainda não têm tanta infraestrutura, né? E é interessante que nós somos uma região, né? As Montanhas Capixabas, a região serrana, né? E cada município tem a sua particularidade que pode ser explorada, né? Tem aquele detalhe que só o município tem. Afonso Cláudio, essa parte da biodiversidade das aves. Castelo já é um turismo religioso, mas também de aventura. Venda Nova com seus eventos, ou seja, cada município que compõe ali tem o seu diferencial, não é mais do mesmo, né? É isso aí. E é isso que nós queremos mostrar, né, Patrícia? E um complementa o outro, né? Vamos exatamente, colocar assim. Alfredo Chaves cachoeiras. Lá tem cachoeiras maravilhosas, né? Então, assim, você pode fazer um roteiro que vai lá, numa cachoeira, e depois vem pra Venda Nova fazer um agroturismo. Entendeu? Então, assim, você consegue fazer... pensar estrategicamente, né? E planejar esses roteiros. E aí você coloca roteiro família, roteiro casal, você vai dando as opções, né? Andréia, você falou ali, né, que é um trabalho de várias mãos, tem parceiros, então fica agora o espaço aberto para agradecer quem tá junto nessa e quem vai continuar sempre junto. Sim, é muito importante falar dos nossos parceiros. Então, dentro da campanha Orgulho, né, é uma realização do Montanhas Capixabas Convention,
mas graças, né, ao patrocínio do Cicobi e do Sebrae, né, que acreditaram, nós apresentamos o projeto, eles acreditaram, né, e está nos apoiando aí para que a campanha pudesse acontecer, né? E são nossos parceiros em vários outros projetos, né? As secretarias municipais, então cada secretário, secretária, né, que nos recebeu, que recebeu a campanha com satisfação e nos ajudou, né, a identificar esses personagens, e aos personagens que estamparam, né, que são empreendedores, são influenciadores em seus municípios, né, que toparam a ideia de estar estampando aí um outdoor, né, as redes sociais, enfim, só agradecer mesmo. E a nossa equipe, né, Patrícia? Isso que eu ia falar, a nossa equipe, que está lá também por trás trabalhando, né, ajudando a gente com orçamentos, planejamentos, lembrar de não sei o que, lembrar de outra coisa. Isso. A Patrícia liderou, né, o projeto, mas aí tem os bastidores, né? Bastidores. Tá ali sempre juntos. E aí convidar todo mundo, né, a se sentirem orgulhosos de estarem numa região, né, de montanhas capixabas, uma região turística que tem muita coisa para conhecer, tem muita coisa escondidinha ali que tá aflorando, né? Então, assim, fazer até esse intercâmbio, talvez. A gente tá aqui em Venda Nova, mas, vou tirar um final de semana, vou lá em Brejetuba pra ver o que tem lá. E tem coisa pra fazer lá. Tem colipague de morango, tem cafés especiais, você consegue conhecer uma produção inteira de café lá, entendeu? E ele te mostra mesmo, ele te leva, te mostra. Então, assim, incentivar, né, as pessoas, os moradores a valorizarem essa riqueza que a gente tem aqui na região e reverberar isso para os amigos, para os vizinhos, para todo mundo. Sim, nós mesmos, nós moradores, nós podemos ser turistas também em outros municípios, né? Conhecer o que eles têm aí de melhor, né? Uma das coisas que a gente fala na campanha também é de olhar o seu município com o olhar do turista e conhecer o empreendimento com o olhar do turista, que é aquele olhar de encantamento, de a primeira vez que eu tô vendo, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Porque aí te desperta mesmo a ter esse orgulho, esse sentimento, né, de orgulho. Conexão. E assim chegamos ao final do nosso programa Conexão de hoje. Quero agradecer primeiramente a você ouvinte que esteve aqui sintonizado conosco e, claro, agradecer as nossas convidadas que falaram tão bem aqui sobre a nossa região serrana, principalmente do setor de turismo. Andréia, muito obrigado pela sua participação e parabéns aí por todo o trabalho realizado pela nossa região serrana. Obrigada, eu que agradeço, Edésio, pela oportunidade. Contem conosco, estamos aí para promover as nossas montanhas capixabas. Muito bom. Patrícia também, obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho e vamos mostrar o que a nossa região tem de melhor, não é isso? Isso aí, vamos ter orgulho de ser das montanhas capixabas. Compartilhar na internet, né? Compartilhar lá, é importante também lembrar. Se teve algum empreendimento, algum atrativo, compartilha lá com a gente, marca, segue o @Montanhas Capixabas Oficial e acessa lá o Instagram, o site também, que lá a gente está jogando todos os materiais que a gente está captando, que a gente já captou, todos os materiais para divulgar mesmo o destino. E você, querido ouvinte, agora fica com a nossa programação normal da Rádio FMZ e nós voltamos a nos encontrar no próximo final de semana. Até lá! Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.